Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João, sou engenheiro florestal aqui na Profor Projeto. O intuito desse vídeo é demonstrar a metodologia que aqui no escritório é realizada para inventário florestal. Como que a gente aloca as parcelas e qual é essa metodologia. Assim como também a gente vai fornecer essa metodologia, né, que ela é basicamente um script que você roda no QGIS e de maneira instantânea você gera suas parcelas. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte ela vai ser relacionada à sistematização dessa parcela e a segunda parte vai ser da intensificação dessa sistematização. A segunda parte seria uma complementação, que se você, no caso, você já tem as parcelas e você quer intensificar essa amostragem, talvez para um pré-corte, você consegue de maneira também instantânea, rápida e prática, colocar essas parcelas também. Então, esse vai ser para um segundo vídeo, né? Para o primeiro vídeo vai ser só esse script relacionado a como sistematizar automaticamente, né? E no máximo também eu vou colocar um outro script de nomear a parcela, que ele é bem prático. Então vamos começar o vídeo. São esses três scripts que eu vou fornecer em formato TXT. Esse vídeo vai ser de como gerar essa amostra sistemática. O segundo vídeo vai ser de como alocar, né, intensificar as amostras faltantes. E esse aqui é o de nomear a parcela, que eu vou também demonstrar ele tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo. Esse script tem 774 linhas de como gerar sistematicamente as parcelas. Ele foi criado utilizando inteligência artificial e eu vou demonstrar como você também consegue fazer. Se quiser alterar esse script também, você consegue. Basta ter criatividade. Ele é basicamente, você dá um Ctrl A, Ctrl C nele e você vem aqui no processamento, no QGIS, caso não tenha, né, normalmente ele aparece aqui no canto direito. Se ele não aparecer, você clica em processamento, em caixa de ferramentas. E aqui você vem nesse símbolo do Python, criar novo script, dá um Ctrl V e dá um play aqui. E vai aparecer a ferramenta criada aqui no escritório. Você consegue salvar ele, né, no seu computador e ele ficaria disponível aqui embaixo, junto com outras ferramentas. Eu não faço isso porque sempre estou modificando o script, então eu já pego do bloco de notas mesmo, eu faço esse passo sempre, né, mas se você quiser salvar, deixar salvo, ele ficaria aqui na sua caixa de ferramentas. Antes de gerar ele, vamos dar uma olhada no que a gente precisa, né, a princípio, no nosso talhão. Isso aqui são nossos talhões. Nós temos 52 feições e nós estamos aqui sem o campo de área e também a quantidade de parcela. Na realidade, você precisa o único campo que você precisa é o campo de quantidade de parcela. E normalmente a gente tira o campo de parcela baseado na área do talhão. Vamos só dar uma olhada aqui nos nossos talhões. Esse aqui é um bom exemplo, que a gente tem vários formatos de talhões. Uns mais estreitos, outros não. Esse talhão aqui, eu acho que eu vou dar um corte nele, abrir a edição e vou cortar ele aqui, porque apesar do cliente falou que é o mesmo talhão, olhando a imagem aqui, me parece clones diferentes. E aí em campo eu quero ter certeza que eu aloco uma quantidade proporcional para cada parte, baseado na área. Este aqui eu vou explodir ele, né? Porque pode não cair parcela aqui. Se quiser explodir, você usa essa ferramenta aqui, Multipart Split, que é um complemento. Você vai lá, instala esse complemento, você está disponível aqui, né? Selecionar ela e explodir. É que eu quero que caia parcelas, pelo menos aqui eu quero que caia parcelas. Aqui já está cortado. Esse aqui. Vou deixar assim mesmo, porque para muito pequena pode cair ou não cair a parcela. Eu acho que a princípio é isso. Só fiz essas modificações. Agora nós temos 54 polígonos e vamos criar nossa campo de área e a quantidade de parcela para cada um. Aí no caso, eu tenho um plugin que eu criei, que eu rapidamente eu calculo as áreas, né, de cada talhão, né, elimino a área total e um formato aqui para ficar fácil para colocar no label. Então tem 1.400 hectares, quase 1.500 hectares de levantamento. Esses campos que eu não preciso, né? Caso você não sabe criar o campo de área no QGIS, só usar QGIS, você vem aqui na calculadora de campo, vamos dar um exemplo, área. Aí você coloca área, parênteses, cifrão, geometry, fecha parênteses, barra 10.000 para dividir por 10.000. E no caso aqui vai ser para UTM. Eu dou OK, te verifica, eu coloquei duas casas, te verifica que bateu, no outro caso estava 4 casas e ficou igual. Vou utilizar esse criado no nosso novo aqui, deixar ele aqui. Agora eu vou criar a quantidade de parcela baseado na minha área. Eu vou utilizar dois exemplos nesse vídeo. Uma parcela a cada 10 hectares e o outro uma intensidade maior, que seria uma parcela para cada 3 hectares. Então a gente vem aqui novamente na calculadora de campo e 10, aí você coloca decimal e precisão 2. Aí a gente coloca o nosso campo de área que a gente acabou de criar, dividido por 10. Então esse aqui vai ser o cálculo de uma parcela para cada 10 hectares. Neste caso aqui, 1 para 3, então dividido para 3 e criado também. Então a gente tem aqui
Vamos pegar o talhão de maior hectare, 72 hectares. 1 para 10, no caso vai ser 7 aqui, 7, ele vai arredondar para baixo. E no caso 1 para 3, ser 24 parcelas. E o script eu deixei para que, se ele tiver menos de 1, independente do valor, até esse 0,02 ele não vai arredondar para 0, né? Ele vai colocar uma parcela aqui, menos de 1 vai ser uma parcela. E no caso 1,6, 1,68, ele vai jogar para 2, 1,48, ele vai arredondar para 1. Você pode modificar manualmente aqui, não, eu quero que esse aqui tenha 2 parcelas, 3 parcelas, enfim. Aí fica de sua escolha. Com esses 3 campos, o campo de área e o campo de parcelas, no caso eu vou usar 2 exemplos, seria só um para você, do jeito que você pretende. Gerei o campo de área e gerei mais 2 exemplos de quantidade de parcelas. Então, na realidade, o campo que precisa de verdade é a quantidade de parcelas. E a gente vem aqui no script, dá um Ctrl A, dá um Ctrl C, vem na ferramenta, cria novo, Ctrl V, dá um play. Lembrando, gerar amostras sistemáticas, inventário florestal. Eu deixei uma boa descrição aqui de como funciona a ferramenta, como tem que ser utilizada e alguns detalhes aqui. Então, se você tiver na dúvida, você vem ler aqui direitinho que vai estar explicado. Basicamente, é o input de talhão. Número de parcelas, vão 1 para 10 primeiro. Então, vai ser uma parcela para cada 10 hectares. O nome do talhão é opcional, mas eu recomendo colocar o nome do talhão, porque se der um problema, algum não conseguiu alocar, algo assim, a informação vai vir aqui no log de qual talhão deu esse problema. Então eu recomendo que você coloque o nome do talhão também. Essa bordadura inicial e bordadura final, basicamente você define um tamanho de bordadura. Nesse caso eu coloquei 25. Nenhuma parcela vai ser alocada até 25 metros em relação à borda da parcela. Nossa, Android, deixa bem claro isso. Se eu colocar exemplo 0, ele vai tentar alocar as parcelas respeitando 25 metros, que seria a bordadura inicial. Se ele não conseguir, ele abaixa 1 metro, ele tenta de novo. Se ele não conseguir, ele abaixa 1 metro, tenta de novo, vai tentando até 0. Né? Então, se eu colocar, exemplo, 50 aqui, inicial, deixar 25, então, ele vai tentar alocar as parcelas respeitando 50 metros de bordadura. Se ele não conseguir, ele abaixa 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, até 25 metros. Então, a última parcela que ele vai dar preferência é de 25 metros. Se ele não conseguir alocar, ele falha e ele vai apontar a falha para você. Mas a princípio vamos deixar 25 metros os dois. Então vai ser 25 metros e ponto. Não tem diminuição de bordadura. Aqui no escritório a gente trabalha com parcelas circulares e tendo 400 metros quadrados. Se você utiliza parcelas quadradas, retangulares, enfim, aí talvez você tenha que fazer uma matemática básica na espacialização delas, né? Mas no caso aqui seria o padrão que a gente utiliza. E aqui a distância de grade mínima é o valor mínimo que a grade ela vai ter. Menos 150 ela não terá. Se você colocar 0, ela vai calcular sozinho o tamanho, né? O valor dessa distância. Porque o que acontece? Se você ver aqui no distanciamento da grade, o cálculo da grade vai ter um espaçamento de grade. E vai ter um espaçamento de grade inicial. Esse espaçamento de grade inicial ele é baseado nesse cálculo. Seria a área do buffer, que seria a área do perímetro menos o buffer que você considera que é a bordadura. Então seria essa área líquida, né, dividida por quantidade de parcelas, depois uma raiz quadrada disso. Aí ele vai dar um espaçamento inicial. Esse espaçamento inicial ele é bem interessante, ele dá um resultado bom. Só que às vezes ele calcula e fica menor que 150. Então, se você quiser forçar algo, ou se você não gostou da espacialização que ele gerou, aí você consegue forçar 250, sei lá, ficar mais homogêneo no talhão, você consegue dar uma forçada. E ele pode falhar. Mas a ideia é essa. Se você quer só respeitar que ele calculou sozinho, você põe 0 que ele vai deixar o cálculo fazer. Né? Se você não quer, você coloca o mínimo aqui de distância. Normalmente eu coloco 150, mas às vezes eu aumento. Quando eu não gostei da espacialização que ele gerou, eu tento aumentar individualmente para cada talhão, mas eu vou explicar com mais detalhe isso. E depois vem os outputs, né, que seria o centro da parcela, o centroide, o polígono da parcela, o campo de atributos desses dois vão ser iguais. Este aqui seria um output de uma grade, da grade que foi utilizada para essa espacialização, e este segundo é uma paralela a essa grade, ou seja, se você futuramente quer intensificar essas amostras, já está pronta a grade. E exemplo, você vai fazer um inventário contínuo. E aí você já espacializou essas parcelas, 1 para 10, por exemplo. Aí já gerou a grade para o pré-corte. Aí vamos supor que você coloca 1 para 3 esse pré-corte. E então você já tem a grade para ele. Aí no outro vídeo eu vou explicar como que você intensifica isso, sem fazer também nada. A princípio eu vou gerar aqui, considerando parâmetros que eu coloquei mesmo padrão, 150 metros, 400 de parcela, 25 de bordadura, sendo 1 para 10. Vou executar agora. Executou, não deu nem um segundo. Aqui estão nossas camadas, né, as 4 camadas. Grupei elas aqui e vamos verificar.
Esta grade, como eu falei para você, a grade 2 é uma grade com a maior intensidade amostral, para futuras amostragens. Ó, ela não representa onde colocou agora as parcelas, a parcela representa a grade 1. Aqui, ó. Então essa grade 2 eu vou remover ela porque a gente não precisa dela agora. No caso, se você, quando você define a sua levantamento, você salva tudo. Aqui está tudo no temporário. Bom, deixei o label aqui da quantidade de parcela, né, nesse primeiro teste. E a gente verifica. Exemplo, esse aqui 6,8. Seria 7 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parcelas. Isso aqui, 2,45, correndo para 2. 1, 2. Então você vê que vai bater todos os valores. E a espacialização, ela é muito boa, né? Apesar de isso aqui é um para 10, então ele acaba não sendo tão perfeito assim, porque simplesmente a quantidade de parcela é muito pouca para distribuir, né? Mas se a gente verifica que a espacialização das parcelas é bem interessante o resultado. Se você ver também atributos da grade, ela vai ver o quê? Cada talhão que essa grade está, o espaçamento inicial calculado e o espaçamento usado, né? E o ângulo que ela ficou. Aqui vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele teve essas aqui, a gente verifica que ficou menos que 150, que a gente estabeleceu que fosse o mínimo. Aí ele girou para 150, porque eu obriguei ele a fazer isso. E 3 dessas 5, ele teve que rotacionar. A gente verifica que aqui, ó, 181, 5, 185. Então, o que ficou maior que 150, ele utilizou esse cálculo sozinho, né? Sem problemas. No caso, as que ele usou 150 foi essa, uma parcela só. Esse talhãozinho menor, que ele acabou fazendo isso. Aqui no output de parcelas, o que vem aqui? Eu deixei bem completinho. Aí, se quiser, você só remove as que você não quer, né? Deixei o nome da parcela. Ele já vai nomear automaticamente o nome das parcelas. Talhão, que tá essas parcelas. Coordenado TMX, coordenado TM, deixe sua camada tentar em TM, coloque preferência em círculo. Escolha um fuso, porque é ele que vai dar tudo certo, não vai dar problema nenhum. Então, X o TM, Y o TM, X geográfico, Y geográfico, em graus por segundo e em decimais. Essa distância aqui é a distância da parcela mais próxima que ela está dela. E essa distância aqui é a distância dessa parcela com a borda. Lembrando que em relação à borda da parcela, né? Em relação, essa distância vai ser a borda da parcela com a outra borda da parcela. E essa distância aqui é a borda da parcela com a borda do talhão. Isso aqui seria o Google Maps. Então, isso aqui eu vou copiar essa célula. Isso aqui é a parcela 1. Colo no Google Maps aqui. Já caiu aqui já. Essa aqui é para ser a P1. Vamos verificar se está certo. Aqui, a P1 e Google Maps. Então eu coloquei até o Google Maps aqui, tá bem completinho isso. E o shape de polígono tá igual, as mesmas propriedades estão, tanto no polígono quanto no ponto. E qual que é a ordem, a regra de nomenclatura? Eu deixei o seguinte, a primeira parcela vai ser mais ao sul, né? E ele vai nomear de esquerda para direita, né? De oeste para leste. Então ele vai. E vai passando de talhão para talhão. Então ele consegue verificar aqui. Ó, mais ao sul é P1. Depois seria essa P5 aqui. Só que como eu coloquei os talhões, ele vai selecionar, terminar primeiro esse talhão, depois ele parte para o próximo, né? Mesma regra. Talhão mais ao sul, esquerda para direita. Então P1, P2, P3, P4, P5, P6, mais ao sul que é 7, P7, P8, 9, 10, 11, 12, que é o talhão, esse talhão aqui está mais ao sul, e a parcela também está mais ao sul. Ele vai nomear tudo, vai até, nesse caso aqui, 147 parcelas. Isso aqui seria a última parcela. Então, a própria nomeação já está tudo pronto, tudo feito, e você não precisa fazer nada em relação a isso. Então, isso aqui foi bem fácil, bem simples, sem problemas. Talvez não exatamente perfeito, mas você consegue modificar lá no 150, se você quiser dar uma modificada, espacializada, você consegue selecionar um talhão só e usar só nele, só o script. O espaçamento inicial é bem bom. Exemplo, né? Vamos pegar esse aqui que é o pior, talvez foi o pior espacialização, esse aqui, né? Apesar de se eu quiser arrastar esse aqui por aqui, eu posso fazer isso. Mas vamos pegar esse aqui. Se a primeira espacialização, né, a primeira grade, ela fosse o maior possível espaçamento, o que aconteceria nesse aqui? Cairia uma parcela bem aqui e cairia uma outra parcela bem aqui. Nesse caso, tem 3 parcelas, uma bem aqui, uma no meio e outra aqui. Não fica interessante quando você maximiza o tamanho dessa grade, e esse cálculo inicial ele é muito bom. E às vezes, quando eu não gosto dessa espacialização, eu modifico no mínimo lá, que eu vou modificando e até acertar. Mas raramente eu faço isso. Normalmente o script dá um resultado bem interessante. E lembrando que isso aqui é um para 10. Então vamos dificultar um pouco mais esse levantamento. Feito 1 para 10, né, vamos gerar agora as parcelas de 1 para 3. Uma intensidade amostral bem maior. Vamos colocar o nome do talhão e deixar padrão. Vamos verificar o resultado. O que vai dar, né? Deixar 25 de bordadura e 150 de distância mínima. Teve 3 talhões que não conseguiu alocar essas parcelas, baseado nesse parâmetro que a gente colocou. E, como eu falei, né, se você coloca no talhão, ele já te fala qual que é. Talhão 46,
talhão 6 e o talhão 2. Esses talhões não geraram, então vamos ver o que a gente pode fazer para poder conseguir dar o resultado que a gente quer. A grade 2, a gente não precisa dela, ele foi especializado nessa grade 1. A gente verifica que ficou bem interessante. Isso aqui teve que dar uma rotação. Isso aqui também. Essa rotacionou também. Este daqui que não estava tão bom já ficou já, porque aumentou a intensidade amostral. E a bordadura, lembrando que ela vai ser também em relação a esses buracos, né? Se você criar buracos no meio do talhão, qualquer coisa, porque o polígono ele é transformado em linha. E essa linha dá um buffer, baseado na sua bordadura que você colocou. Então, no caso aqui, ele tem que obedecer também essas coisas internas que você pode vir a colocar. Aqui não conseguiu gerar, nem aqui. Eu vou remover e eu vou colocar uma bordadura final de 0. Vamos ver o que ele vai fazer. Parou é porque está rotacionando. Essa rotação demora muito. O que faz? Ele vai pegar... Não deu certo? Ele rotaciona 1 grau. Não deu certo, 1 grau, 1 grau. Ele fez 180 vezes isso, né? E essa rotação demora até encaixar. Se ele não encaixa, ele falha. Vamos ver se a grade 2, ó, gerou 3 parcelas, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ficou interessante esse levantamento. Essa aqui acho que não tinha gerado também, gerou, ficou interessante. E essa aqui não tinha também gerado, agora gerou. Isso foi baseado apenas na diminuição da borda. Vamos ver agora o mínimo que ficou. A gente vem aqui na tabela de uso das parcelas, essa borda, vou colocar menor para maior. A gente teve 4 parcelas com valores inferiores a 25 que a gente estabeleceu. Vamos ver elas. Se a gente pegar a distância, vou ligar meu snap, clicar aqui e vou vir até aqui. Então deu 12,4. 12,4. Essa é a parcela 139. Aqui é o 12,4. Então essa parcela 139 deu 12,4. Em relação à borda da parcela. 277, ela está a 277 metros da parcela mais próxima. Aí 277. Então ele está a 277, é a distância mais próxima. Né? Aí você pode falar, mas eu não gostei, não quero que gere assim, não quero que gere tão perto assim da borda. Né? O resultado para você não foi interessante. Distância mínima 150, que era 150, eu vou deixar 0. Né? E vamos ver o que ele vai fazer agora. 1 para 3 e executar. Deu tudo certo. Só que vamos ver aqui a espacialização, como é que ficou. Aqui ficou bom. Ele tinha deu menos 150 aqui, se for calcular. Essa grade aqui, ó, 86. Então ele usou o espaçamento inicial calculado. Aqui não ficou bom. Ele ficou tudo perto uma da outra, porque ele teve que respeitar os 25 metros. E aqui foi interessante. Foi interessante, ficou bem espacializado. Aí vamos supor que o jogo fez tudo isso certo. Ah, não, eu quero que fique assim mesmo, gostei do resultado. Só que eu não gostei do resultado apenas dessa. Se você não gostou do resultado apenas dessa, o que você pode fazer? Você apaga essa grade, você apaga essas parcelas. Esse polígono de parcela eu posso até remover agora, porque eu vou gerar só parcela para esse talhão, nos parâmetros que eu quero. E o que vai acontecer? O nome dele vai ficar 1, 2, 3, né? Porque tem 3 parcelas. E aí vai ficar desconexo com o restante. Porque aqui já está tudo em ordem, bonitinho, certinho. E se eu excluir aqui, ele vai colocar 1, 2, 3, porque vai ser utilizar só para isso aqui. Compartilhar agora o de nomear parcelas. Eu vou basicamente gerar só para ele. Depois eu vou aplicar o de nomear parcela, que ele vai ajustar tudo certinho, baseado na regra, né? Mais ao sul, esquerda e direita e talhão. Então eu escrevi, não gostei daquele resultado, eu quero só para esse aqui. Na ferramenta tem essa opção aqui de apenas feições selecionadas. Então se eu selecionar ele, selecionar o talhão, selecionar ele, aí ele fica selecionável. Aí eu cliquei e talhão vai ser 1 para 3, talhão. Então, eu quero os parâmetros agora nesse aqui, né? Não quero que pode ser 0 e a bordadura final pode ser 0 também. Então, ele vai usar o cálculo inicial e ele não vai considerar a bordadura final. Vou gerar primeiro para 25 e depois diminuindo e vamos ver o resultado. Ele vai gerar só para ele. Bora aqui, executar. Ainda não gostei do resultado. Tá, vamos remover isso aqui. Vou deixar colocar um de 200 e vamos ver o resultado. Tá demorando porque tá rotacionando, né? Deu certo? Gerou algo? Vamos verificar. Ficou bacana. O mínimo de 200 ficou interessante. Ele rotacionou, jogou uma bem aqui, uma bem aqui, uma bem aqui. Né? Vamos verificar a bordadura. Ficou 12,8, 17 e 25, né? Bom, aí vai na sua escolha. Se quer utilizar, não quer utilizar, os parâmetros que você utiliza aí. Vamos apenas juntar agora, né? A grade 2 eu posso remover. Eu vou pegar essa grade 1, eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou jogar aqui na outra grade do outro levantamento, Ctrl V. Pronto. O polígono da parcela pode remover, porque o de nomear parcela também vai criar o polígono.
né? Então aqui temos o centro, né? Como eu falei, pode selecionar esse polígono, Ctrl C, e eu vou colar aqui no centro do primeiro levantamento que a gente gerou, né? Ctrl V. Vou aumentar essa simbologia, tá muito pequeno. Parcelas, e vou colocar um label nela. O que eu falei, né? Que gerou 1, 2, 3. Né? Saiu do next, né? Esse ano já tem uma P1 aqui, ó. A P1 seria essa aqui. Agora vamos ver o de nomear parcela. Então eu quero que nomeie tudo de novo. E também que tenha todos esses campos aqui, conforme já nós fizemos. Aí este aqui é o de nomear parcela. Ctrl A. Tem quase 600 linhas. Ctrl C. E faz o mesmo processo, né? Criar, play. Se você quiser salvar, né, no seu PC, você põe aqui. Também deixa uma descrição bem detalhada. Vou selecionar o talhão. Opcional, se não colocar o talhão, ele vai nomear ignorando o talhão. Do mais ao sul, esquerda, direita, subindo, e ele vai simplesmente ignorar o talhão. Então, o talhão é opcional, mas vamos colocar o talhão. O nome do talhão, mesma coisa, se der algum problema, ele avisa e também vai na tabela de atributos, né? Isso aqui é para auxiliar na tabela de atributos, que vai gerar qual é o nome desse talhão que essas parcelas estão. Centro, nome da parcela. Se eu colocar o nome da parcela, então ele vai reutilizar o que já existe. Só que esta P1, P2 e P3, ele vai encontrar uma duplicidade. E quando ele encontra duplicidade, eu falei para ele o quê? Eu quero que ele gere um A, um B, um C. Então, se ele vir que está duplicado, fez um levantamento uma vez, depois fez outro levantamento, putz, e alguns estão com o mesmo nome. Para não ter essa confusão, se você juntar nesse levantamento para fazer ele, você coloca o nome da parcela, que ele vai descobrir se está duplicado ou não. Se estiver duplicado, ele vai identificar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Executar. O que ele gerou? Ele gerou o ponto e o polígono. Tanto o centroide quanto a da parcela, né? Vamos verificar o nome que ele vai dar. No caso, ele permaneceu tudo igual, como já estava. Só que quando ele identificou esse aqui que tinha duplicidade, ele deu P01A, P02A, P03A. Se tivesse uma outra P01, aí coloca B, uma outra C, e sempre do sul ao norte, esquerda para direita, mantendo o mesmo padrão. Mas neste caso, eu não quero que ele reconsidere o nome, né? Eu quero que ele ignore isso. Esse aqui vai ser um bom exemplo. Eu identifiquei que ele não tem o vazio aqui, né? Eu preciso de um vazio para ele não considerar o nome da parcela. Senão eu vou ter que excluir todos os campos das minhas parcelas. Então eu verifiquei isso, talhão. Eu vou modificar esse script. O que eu vou fazer? Ctrl A no meu script, Ctrl C. Eu vou vir no chat GPT aqui. Eu vou falar para ele, explique em uma frase. Eu vou colar meu script. Eu falo isso só para ele estar no banco de dados dele, a informação do script, e para ele não ficar falando muita coisa, porque cada coisa que ele fala influencia nas próximas respostas deles. Então você tem que ficar esperto no que ele fala. Também, não só no que você fala, mas também no que ele fala. Porque dependendo do que ele falar, ele pode alterar, fazer suposições baseado no que ele falou, do que ele nem falou, enfim. Então tem que deixar sempre bem objetivo. E aí vamos modificar esse script agora. O problema que eu encontrei é que não tem o campo vazio. No input do nome de parcelas, eu preciso que tenha a opção de não selecionar nada. Tem que verificar o de talhão também é a mesma coisa, né? Aí eu vou dar o exemplo, né? Igual o de talhão, que também tem essa opção. Eu vou falar para ele, me envia o script inteiro, porque ele gosta de cortar script seu, ou mandar só partes, e não modifica nada além do que eu pedi. Aí se você quiser botar exclamação, botar em maiúsculo, porque ele foi treinado com palavras, com frases, né? Então, se você fazer exclamação, se você deixar maiúsculo, né, ele vai entender, né, ele vai dar uma reforçada nisso. Então, porque ele foi treinado nisso. Talhão. Então, né, essa observação. Porque se eu não falar para ele não modificar nada, ele vai querer cortar coisa. Eu vou utilizar o 1 mini, então, porque ele é rápido e ele consegue enviar um script grande desse, né? Porque esse aqui não conseguiria enviar script grande. Esse aqui é mais fraco, enfim. E esse aqui eu só uso quando realmente preciso. Se eu não der certo, eu edito depois, eu mando ele refazer com esse O1, né? Não sei no futuro, quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Provavelmente vai ter modelos muito melhores. Hoje mesmo, semana mesmo saiu o DeepSeek, que é que os chineses fizeram lá, que aparentemente bate de frente com esse modelo.
Então, não sei no futuro o que você está vendo, que talvez nada que eu estou falando aqui faz sentido. Vai estar tudo muito mais fácil. Bom, ele enviou o script inteiro. Ele falou que ele modificou, mas a intenção aqui é você não saber nada de programação e conseguir editar, né? Essa que é a intenção. Eu vou copiar esse script e eu vou ficar esperto. Se ele cortou linha aqui, ó, tá 599 linhas. Se ele cortar uns 50 linhas, porque ele modificou meu script, mesmo falando para ele não modificar. Se ele fez isso, né, o que que você pode fazer, né? Você vem aqui, edita o que você falou, aumenta aqui em Caps Lock, fala mais, xinga ele também, né? E põe aqui no O1 que ele vai arrumar. Mas primeiramente eu vou tentar desse jeito. Ctrl O, Ctrl A, Ctrl V. Então não mudou basicamente nada. Tamanho da linha. E aqui ele fala os parâmetros que ele mudou. Aí ele é muito bom para isso, para você aprender programação. E ele fala que ele modificou. Se quiser perguntar para ele, isso aqui, melhor professor não existe. Eu vou dar um play, talhões, nome do talhão, centro, parcela, aqui ó, é o que eu queria. Perfeito, né? Era exatamente isso que eu queria. Não mudou as linhas, não cortou, não fez nada, não tentou adivinhar nada, só fez o que eu pedi, né? Porque eu dei um bom input e dei um exemplo para ele, o que eu queria, e vou executar. Aqui esse foi o resultado, né? Ele nomeou do zero, sem considerar o passado, P1, P2, P3, mesma regra, P12, pula P13, 14, e aqui a gente precisava que fazer a conexão. Ele veio da 26, depois ele pulou para esse talhão, que está mais ao sul, 27. Aqui, ó, se verificar bem que é assim, ó, essa pontinha do talhão, ela está mais ao sul do que esse talhão, então começou a nomear esse talhão aqui. Depois de 37, ele veio para ela, 38, 39, 40, 140, né? E assim sucessivamente até a última parcela, 494. E outra possibilidade também é você definir onde você começa a nomear essa parcela. Você quer nomear, começar da 230, 1000, 2000, você põe aqui que ele vai começar baseado nisso. Bom, esse foi o resultado do vídeo. Eu demonstrei como que a gente gera automaticamente as parcelas. Demonstrei, se você quiser aumentar a intensidade amostral, já tem uma grade que foi criada, que eu vou fazer um outro vídeo, apenas isso, como você automatiza isso também, né? Porque a intenção é fazer absolutamente nada, o mínimo que você puder fazer melhor. Demonstrei, você quer individualizar um talhão, você consegue fazer, muda os parâmetros, quais parâmetros você consegue modificar. Demonstrei também o script de nomear parcelas, se você precisar nomear novamente automaticamente as parcelas, você também consegue. Então, se você precisar falar comigo, este é meu e-mail, né? Você pode enviar e-mail, qualquer dúvida, crítica, enfim. Se estiver funcionando no script, algum problema você encontrou, você pode mandar um e-mail, entre em contato comigo. Por esse vídeo é isso. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição.